Nós mais uma vez estamos chegando até você aí na sua casa com o nosso culto online, pela internet, pelo YouTube. Que bom que você está nos acompanhando. A palavra com a qual nós queremos saudar você para o dia de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 68, quando Simão Pedro disse para Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem nós iremos? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Então poderemos dizer, quando a incerteza chegar, precisamos renovar a nossa confiança na palavra de Deus, neste Jesus. E o nosso objetivo hoje com o nosso culto é que você também renove a sua confiança, que você tenha segurança em Jesus. Assim celebramos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tendo a plena certeza e a plena convicção de que Deus está conosco, de que Deus está aí também com você e a sua família, aí na sua casa, iluminando você com a luz da sua palavra. E é nesse sentido também que nos fala o Salmo de número 119, os versículos de 129 até 136. Um texto em que fala da explicação da palavra de Deus, porque ela traz luz para a nossa vida. E a Esther vai nos proceder à leitura deste texto bíblico. Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz, e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim, e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme, como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Olha de novo para mim e tem compaixão de mim, diz o versículo 132. Como sempre fazes com os que te amam. Deus sim tem compaixão de todos nós. E é justamente por causa da sua compaixão que nós neste momento também queremos, diante de Deus, confessar os nossos pecados. Oremos. Amado e bondoso Deus, é justamente por causa da tua compaixão que nós nos sentimos perdoados. Ouça, Senhor, agora a nossa oração. Assim como diz o salmista, tenha compaixão daqueles que te amam. E com certeza, se nós amamos a Ti, nós também reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, também as nossas limitações. Ouça, Senhor, agora a nossa oração,
perdoe todos os nossos pecados, nos livrando de todo o mal, nos dando a segurança da Tua presença, a segurança da Tua salvação e também a certeza do Teu perdão que nos é concedido por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quando nós confessamos a Ti os nossos pecados, Tu és um Deus fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a promessa Tua, promessa do Teu amor, promessa do Teu perdão, promessa da Tua presença. É assim que, agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ouçamos agora o hino e você pode cantar com a gente se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Assim queremos realmente nos sentir perdoados e purificados pelo amor e pelo poder de Deus. E quando somos perdoados, justificados por Deus, podemos sim então reconhecer que a Sua palavra fala ao nosso coração. E é neste momento que nós queremos ouvir a leitura bíblica sobre a qual nós queremos meditar em alguns instantes, a partir da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versículos de 31 até 39, e o Paulo então vai nos fazer a leitura deste texto bíblico. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte, como dizem as Escrituras Sagradas. Por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Que o amor do nosso Deus, que a graça de seu Filho Jesus Cristo e ainda a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe agora neste instante em que juntos queremos meditar com você sobre a palavra de Deus. A segurança da salvação. Este é o tema que nós queremos conversar com você agora. Sim, segurança. Talvez é difícil hoje falar em segurança, onde nós nos sentimos totalmente inseguros. A instabilidade que nós estamos vivendo nestes últimos tempos, nestes tempos de pandemia, nos traz insegurança e de repente talvez você pense assim, mas agora o pastor vai falar de segurança. Sim, segurança porque é esta segurança da salvação que Deus nos dá. E isso o apóstolo Paulo aborda no capítulo 8 da carta aos Romanos. O capítulo 8 é um capítulo muito precioso, porque ele começa dizendo assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Esta é a promessa da palavra de Deus. Então, se nós estamos unidos com Jesus, não precisamos ter medo das dificuldades, não precisamos ter medo do coronavírus, nem da crise financeira, nem mesmo dos temporais que assolaram o estado de Santa Catarina há poucas semanas atrás, pois estamos seguros nas mãos de Deus. Sim, estamos seguros nas mãos de Deus. Mas a insegurança está presente no nosso mundo. E agora, se, por exemplo, nós focarmos a nossa vida apenas nos sofrimentos, nas dificuldades do nosso dia a dia, então poderemos dizer, inclusive, que a nossa vida vai perdendo o seu brilho. Deus tem promessas muito bonitas na sua palavra. E nelas nós devemos confiar. Uma dessas promessas está no capítulo 8, no versículo 18, um pouquinho antes do texto em que nós lemos, quando nos diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Os sofrimentos do tempo presente, eles apenas são passageiros, são momentâneos, mas Deus nos oferece a segurança da sua salvação. Como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a este Deus. Olhando agora para esse texto que nós lemos, dos versículos 31 até 39, o apóstolo Paulo, ele nos faz 5 perguntas para nos mostrar esta segurança da salvação. A primeira pergunta é no versículo 31, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Sim, se Deus está conosco, se Deus está comigo, se Deus está com você, o que de mal pode nos acontecer? O que poderá nos vencer? Sim, se Deus é por você, se Deus está ao seu lado e Ele está ao seu lado, então não precisamos ter medo das situações que se apresentam diante de nós. Esta é a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz. Uma segunda pergunta que ele faz: se Deus deu o seu Filho, não nos dará também outras coisas? No versículo 32 do texto.
Ou seja, se Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso, o melhor que ele tinha, que foi o seu filho, será que ele também não vai considerar as outras coisas que estão abaixo? Jesus, se ele deu aquilo que ele tinha de melhor, ele também não nos vai dar outras coisas menores que nós precisamos para a nossa vida? Então, na verdade, poderíamos dizer que é uma questão lógica. Se ele já nos deu o máximo que ele tinha em Jesus, para nos mostrar e nos dar a sua salvação, ele também não vai permitir que nos faltem outras coisas para a nossa vida. Deus nos dá, então, esta certeza da sua presença para cada um de nós. A terceira pergunta que Paulo faz está no versículo 33, que diz assim: mas quem acusará aqueles que Deus escolheu? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Claro que o apóstolo Paulo aqui está falando que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, mas nós também precisamos aceitar essa salvação que Deus nos deu. Quem acusará? É a pergunta. Aqueles que Deus escolheu. A Bíblia diz que existe um acusador. E este acusador é o diabo. Exatamente é o diabo. E tem pessoas que muitas vezes também imitam o papel do diabo e passam a acusar umas às outras. Às vezes é mais fácil acusar o outro do que admitir o seu próprio pecado. Nós agimos assim. Quantas vezes nós queremos camuflar o nosso pecado e nós acusamos os outros? E aí o apóstolo diz que é por meio de Jesus que Deus nos declara justos, desde que nós confessamos a Ele as nossas falhas. Nós ouvimos agora há pouco esta canção baseada em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se o acusador vem para nos acusar, a gente pode dizer: olha, Deus está comigo. E não adianta você apontar o seu dedo para mim, porque eu sei que Deus está me amparando, me protegendo. A quarta pergunta que o apóstolo Paulo faz nesse texto é: quem nos condenará, no versículo 39. E a resposta é imediata: ninguém, como antes também já tinha a resposta: ninguém. Ninguém pode nos condenar. Normalmente, quando nós cometemos algum erro, quando nós falhamos diante de pessoas, diante de alguém, é muito fácil sermos condenados, porque a justiça humana, ela muitas vezes não perdoa. Mas Deus é aquele Deus que olha com misericórdia para cada um de nós. E se Deus promete que Ele não vai nos condenar, porque Jesus é o nosso advogado. Lá em 1 João, no capítulo 5, diz que Jesus é o nosso advogado, é aquele que nos defende. Então, ninguém pode nos condenar. É o próprio Deus quem nos livra, quem nos liberta. E a quinta e última pergunta que o apóstolo Paulo nos faz nesse texto, no versículo 35, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que são os sofrimentos? Será que são as angústias? Será que são as preocupações? Deixa eu ler para vocês de novo o texto aqui, que então diz assim: será que são os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou mesmo a morte? Como dizem as Sagradas Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro e fomos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. E o apóstolo Paulo então responde todas essas 5 questões, esses 5 questionamentos, quando ele então resume no versículo 37, 38 até 39 também, quando ele diz: em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus.
Pois eu estou certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e também nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo aqui de baixo. E em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, todos os problemas da nossa vida estão colocados diante de Jesus, ou poderíamos dizer diante da cruz de Jesus. Então, nem mesmo os problemas vão nos separar. Talvez a gente poderia dizer assim, mas eu fiquei doente, então eu não quero mais saber de Deus. Eu perdi o meu emprego, me demitiram. Não quero então mais saber de Deus. Eu fui injustiçado. Então não quero mais saber de Deus. Não tem nenhuma circunstância da vida que possa nos afastar deste amor de Deus, a não ser que você não queira. Mas se você tem esse desejo de servir a Deus, Ele vai ouvir o seu pedido, vai ouvir a sua oração. 3 coisas esse texto nos ensina. Que Deus já nos preparou a sua salvação, ou preparou a salvação para cada um de nós. Basta que nós creiamos em Jesus. Sim, Deus já fez tudo, Ele já preparou. Jesus já morreu por nós. E esta é a certeza, a principal certeza da salvação. Um segundo ensinamento desse texto é que os sofrimentos, eles nos aproximam de Deus e nos fazem confiar que a salvação não depende de nós, dos nossos esforços, mas de Deus. É Deus quem faz a obra em nós e quer fazer sempre de novo na minha e na sua vida. E o terceiro e último ensinamento que esse texto nos traz é que, se estamos em Jesus, ninguém poderá nos tirar a salvação. A vitória é completa, como diz o texto. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, se você está se sentindo sozinho, solitário, sentindo que parece que Deus não está próximo de você, confie que Deus está sim, muito próximo de você, da sua casa e da sua família. Nada poderá nos separar de Deus. Ninguém vai nos tirar da presença de Deus quando nós temos o desejo de servir e colocar a nossa vida nas suas mãos. Que Deus assim abençoe e fortaleça você, a sua casa e a sua família. Convido você para uma palavra de oração. Obrigado, amado Deus, que podemos colocar diante de Ti toda a nossa vida. Nós podemos Te bendizer, Te agradecer, porque Tu és aquele Deus que nos sustenta, nos ampara e nos conduz sempre no caminho certo. Obrigado pelas Tuas bênçãos. Obrigado porque Tu não desistes de nós. Tu estás sempre conosco e por isso nós queremos bendizer sempre de novo o Teu nome em todos os momentos, em todo o tempo. É assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ouçamos o hino, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a alma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei
Certamente você percebeu que este hino que nós acabamos de ouvir tem tudo a ver com esta mensagem que nós também ouvimos. Eu gostaria de desafiar você a ouvir de novo esse hino. Depois, um tempo que você tiver, ouça ele de novo, para que você possa de novo perceber o quanto a palavra de Deus fala ao nosso coração. E antes de encerrarmos o nosso culto, convido ainda você, que você se una comigo numa palavra de oração. Oremos. Senhor amado Deus, ao finalizarmos ou a estarmos finalizando mais esse culto, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque é ela que dá segurança para a nossa vida. Nós queremos te bendizer porque tu jamais nos abandonas. Assim como o apóstolo Paulo tinha os seus questionamentos, nós também temos as nossas perguntas, as nossas inquietações, os nossos sofrimentos, as situações que nós, às vezes, pensamos que tu nos abandonaste. Onde Deus está? É a pergunta de muitos personagens bíblicos, do salmista e, enfim, o próprio apóstolo Paulo também se perguntou onde Deus estava. Mas, ao mesmo tempo, Paulo disse, a minha graça te basta, porque é o teu amor e o teu poder que se manifestam e se aperfeiçoam na fraqueza. Então, se nós nos sentimos fracos, fortaleça-nos, ó Deus. Se nós nos sentimos sozinhos, dê-nos a tua companhia por meio da leitura da tua palavra, por meio dos hinos que nós ouvimos, por meio da meditação da tua palavra. Esteja, Senhor, também com todas as pessoas que nestes tempos estão sofrendo problemas de saúde, sofrendo no seu trabalho, sofrendo, de repente, dentro da própria família, as crises conjugais, as crises de relacionamentos. Enfim, Senhor, toma tudo nas tuas mãos para que possamos sentir a segurança da tua presença. Intercedemos pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pela nossa igreja, enfim, por tudo aquilo que está próximo ou até distante de nós, mas especialmente, é claro, por aquilo que está, ou pelas pessoas que estão próximas de todos nós. Por tudo aquilo que nós sentimos, percebemos e também ouvimos neste culto, queremos colocar tudo nas tuas mãos, orando juntos a partir da oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez nós queremos agradecer que você tem nos acompanhado, também agradecemos porque você tem divulgado os nossos vídeos, continue divulgando, continue compartilhando. Se você quiser dar uma oferta especial para a nossa comunidade, temos a conta da nossa comunidade, você pode então colaborar. Agradecemos muito e pedimos que Deus continue fortalecendo e abençoando você e a sua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e a cada dia te dê a sua paz. Fique você na paz do nosso Deus. Tenha você ainda um abençoado fim de dia, fim de noite e uma boa e abençoada nova semana. Fique então na paz e na graça do nosso Deus. Amém.